Juscelino Kubitschek foi um dos maiores presidentes do Brasil, sendo conhecido pelo seu plano de metas e por ter desenvolvido o Brasil 50 anos em 5. Seu plano incluiu investimento em ferrovias, rodovias, indústrias, matriz energética, urbanizou o país e construiu uma nova capital. Ele ficou conhecido como um dos maiores desenvolvimentistas e o fundador do Brasil moderno. Porém, essa é a definição nas escolas e de alguns sites e grupos que exaltam a figura de Juscelino. A realidade é que Juscelino Kubitschek deixou o Brasil com uma dívida gigantesca, uma matriz energética prejudicial ao longo prazo, uma infraestrutura pouco produtiva, influenciou a favelização do país e deixou o Brasil com uma alta dívida e inflação, o que indiretamente levaria ao golpe de 1964. O ano era 1956 e Juscelino Kubitschek assumia a presidência do Brasil. Antes de sua chegada ao poder, o Brasil vivia um ambiente de profunda frustração e instabilidade. O segundo governo de Getúlio Vargas, embora marcado por um forte discurso nacionalista, enfrentou dificuldades imensas para concretizar suas promessas de desenvolvimento industrial autônomo, vendo-se cercado por uma inflação galopante que consumia o poder de compra da população e por uma resistência política violenta da oposição, especialmente a UDN. O cenário era de uma economia travada, onde a ideia de que Vargas havia falhado em modernizar o país, de fato ganhava força entre as classes médias e as elites econômicas, que viam o país patinar entre a retórica populista e o estancamento econômico. Quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em 1956, ele soube canalizar esse sentimento através de uma retórica arrebatadora. Sua promessa central, sintetizada no lema 50 anos em 5, não era apenas uma estratégia de marketing político, mas uma proposta de transformação radical da estrutura econômica brasileira, através do que ele chamou de Plano de Metas. O discurso oficial era construído sobre a ideia de que o Brasil precisava abandonar a postura de país essencialmente agrário para ingressar de forma definitiva na era da industrialização pesada. JK vendia a visão de um futuro onde o Brasil estaria nivelado às grandes potências, e para isso, ele prometia que o Estado seria o principal motor de investimento, articulando o capital privado nacional e o capital estrangeiro em um esforço coordenado sem precedentes. Dentro desse ambicioso projeto, o plano de metas foi desenhado como um conjunto de 31 metas, dividido em grandes setores estratégicos que incluíam energia, transportes, alimentação, indústrias de base e construção de Brasília. O discurso era de uma modernização abrangente e equilibrada, que deveria contemplar todas as veias da economia nacional. No setor da eletricidade, o plano de metas tinha o objetivo central de uma rápida expansão na capacidade geradora de eletricidade e dos sistemas de distribuição para viabilizar a industrialização acelerada que o governo pretendia, fixando assim a meta de atingir 5.000 megawatts de capacidade instalada até 1960 e projetando a produção de 8 a 9.000 megawatts até 1965, sendo que a produção do Brasil em 1956 era de apenas 3.000 megawatts. No entanto, essa expansão foi caracterizada por um foco excessivo em megaprojetos hidrelétricos na região centro-sul do país, em detrimento do refino de petróleo e da diversificação da matriz energética. A construção da hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, foi orçada em um montante total de cerca de 27,5 bilhões de cruzeiros, valor que incorporava 73 milhões de dólares à sua primeira etapa de execução, tendo o governo federal aportado diretamente 1,5 bilhões de cruzeiros até o término do mandato de Juscelino Kubitschek. Outro projeto de impacto monumental foi a usina hidrelétrica de Três Marias, também em Minas Gerais, com a capacidade planejada de 500 megawatts. Apenas a construção da barragem de Três Marias exigiu uma inversão de 4 bilhões de cruzeiros, inserida em um orçamento de investimento nacional de 65 bilhões de cruzeiros, destinado a grandes obras estruturais de engenharia. Essa forte dependência da matriz hidráulica contrastava diretamente com o atraso no setor petrolífero. A meta inicial de refino de petróleo estabelecia 175 mil barris diários. Foi revisada para 308 mil barris por dia. Contudo, em 1960, a capacidade real atingida era de apenas 18 mil barris diários, correspondendo a apenas cerca de 5,8% da meta revisada de refino para aquele ano.
Na produção de petróleo bruto, o país atingiu 75.500 barris diários em 1960, representando 75,5% da meta revisada de 100 mil barris por dia. Essa configuração gerou uma vulnerabilidade climática estrutural severa. Ao concentrar infraestrutura energética no aproveitamento de rios, a economia tornou-se refém de regimes de chuva e altamente suscetíveis às crises de abastecimento em períodos de secas prolongadas, como aconteceu em 2001 e 2014. Em comparação, a energia nuclear foi praticamente ignorada. A Meta 2 previu apenas o estabelecimento pioneiro de uma única central atômica experimental, com potência inicial de somente 10 megawatts. A administração federal justificou a ausência de investimentos substanciais, alegando a falta de urgência na exploração dessa fonte, privando o país de uma base térmica forte, eficiente, mais limpa e independente de fatores meteorológicos. A construção de Brasília representou a meta-síntese do Plano de Metas, concebida para integrar o território nacional. Porém, os seus custos reais foram astronômicos e desestabilizaram as finanças da República. Estimativas de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas apontam que o custo direto da construção da nova capital alcançou a soma de 5 bilhões de dólares em valores da época. Quando esse valor é corrigido pela inflação para valores contemporâneos de 2024, o custo equivale a aproximadamente 52 bilhões de dólares, o que significa cerca de 250 bilhões de reais em moeda corrente. Porém, ainda assim, é injusto dizer que custaram 250 bilhões de reais, pois na época a economia brasileira era muito menor do que hoje, pois o PIB nacional da época era de cerca de 1 trilhão de reais corrigido para os dias de hoje. Ou seja, a construção de Brasília representou um gasto de 25% do PIB, o que hoje custaria pouco mais de 3 trilhões de reais. Para financiar a nova capital e viabilizar a inauguração da cidade em 21 de abril de 1960, o governo federal ignorou as advertências de estabilidade econômica e recorreu à emissão descontrolada de moeda. Como consequência direta, a taxa de inflação nacional, que flutuava historicamente entre as margens de 5 a 10% ao ano, saltou para a faixa de 30% ao ano até o encerramento do mandato de Juscelino Kubitschek, desencadeando uma espiral inflacionária que atingiu cerca de 90% no ano de 1964. Este gasto gigantesco com a construção de Brasília canalizou grande parte do orçamento que iria para a urbanização, o que prejudicou várias cidades, inclusive a antiga capital, Rio de Janeiro. Na época, o Brasil vivia um grande êxodo rural, com milhares de pessoas migrando para as cidades graças à rápida modernização e mecanização agrícola, o que se somou com o alto número de imigrantes que vinham para o Brasil. Assim, a população urbana brasileira, que representava apenas 31% em 1940, disparou para 56% em 1970. Ao chegarem a metrópoles desprovidas de infraestrutura e sob forte especulação imobiliária, as populações migrantes de baixa renda foram empurradas para as encostas de morros e áreas de risco, gerando uma expansão acelerada e desordenada de moradias precárias. O poder público, por meio de legislações restritivas como o Código de Obras de 1937 e decretos subsequentes, optou por classificar essas habitações como ilegais e aplicar uma política de indiferença ou remoções higienistas pontuais, agravando sistematicamente o processo de favelização que prejudica o nosso país até os dias de hoje. O Plano de Metas consolidou de forma definitiva o modelo rodoviarista no Brasil, utilizando a infraestrutura como um condutor para a atração da indústria automobilística multinacional. Sob a gestão de Juscelino Kubitschek, a malha rodoviária federal pavimentada sofreu uma expansão vertiginosa, triplicando de tamanho ao passar de 2.900 km em 1956 para 9.500 km em 1961. Os resultados finais do plano superaram as expectativas originais, registrando a construção de 14.970 km de novas rodovias e a pavimentação de 6.202 km de estrada. Essa rápida expansão foi financiada em grande parte pelo Fundo Rodoviário Nacional, instituído em 1945, que garantia autonomia financeira ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem para priorizar o asfalto.
Essa opção de planejamento ocorreu à custa do abandono sistemático da malha ferroviária. Embora o plano contivesse metas nominais para o setor ferroviário, estas foram praticamente ignoradas a favor dos interesses políticos e econômicos das empreiteiras de obras públicas e das montadoras transnacionais. Entre as vantagens das ferrovias temos o menor custo de operação, sendo bem mais baratas e eficientes do que rodovias. Também temos uma alta capacidade, pois um trem carrega muito mais produtos do que um caminhão comum, especialmente commodities. Além disso, as ferrovias são mais seguras contra roubos e também mais eficientes por transportarem mais carga com menor custo de recursos, além de facilitarem o escoamento da produção e não causarem congestionamento nas rodovias. O declínio ferroviário é evidenciado pelo fato de que, durante o período desenvolvimentista, compreendido entre 1930 e 1960, o Brasil construiu apenas 5.000 quilômetros de trilhos férreos. Esse número demonstra uma retração gritante quando comparado aos 30 anos anteriores, de 1900 a 1930, período em que foram assentados 17.500 quilômetros de ferrovias. A título de comparação histórica, a Primeira República foi responsável pela construção de 22.800 quilômetros de linhas férreas, o que representava cerca de 60% da malha nacional no seu ponto de extensão máxima. A herança do rodoviarismo impõe na contemporaneidade um dos maiores entraves à competitividade da economia brasileira. O custo nacional consome atualmente entre 12,7% e 18% do produto interno bruto do país, um patamar extremamente elevado que penaliza o setor produtivo e encarece as exportações. A distribuição de transporte de cargas expõe uma distorção severa. No Brasil, 65% de toda a produção é deslocada por caminhões, enquanto as ferrovias absorvem apenas 20% do volume total. Nos Estados Unidos, entre 40% e 45% da carga é transportada por rodovias, enquanto aproximadamente um terço utiliza ferrovias. Essa dependência excessiva das rodovias é agravada pelas condições inadequadas de conservação da malha pública, que elevam os custos operacionais do transporte de cargas de 19,3% a 40,6% acima do nível ideal, gerando desperdício contínuo de combustível e desgaste acelerado da frota nacional. A industrialização acelerada do governo de Juscelino Kubitschek apoiou-se em um modelo de substituição de importações, impulsionado por fortes subsídios estatais e barreiras protecionistas. O principal instrumento de atração de capitais desse período foi a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, editada originalmente em 17 de janeiro de 1955, mas amplamente explorada pela administração de Kubitschek para internalizar a indústria pesada. A Instrução 113 autorizava a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil a conceder licenças para importação de máquinas e equipamentos industriais, sem a necessidade de cobertura cambial. Em determinadas condições cambiais da época, esse mecanismo podia proporcionar elevada rentabilidade aos investidores multinacionais. Em alguns casos, um capital estrangeiro equivalente a $100, considerado de interesse nacional, podia ser integralmente recuperado em moeda estrangeira em apenas 4 anos no mercado doméstico. Essa política cambial e fiscal altamente favorável gerou uma assimetria profunda entre o capital transnacional e as empresas de capital nacional. As indústrias estrangeiras passaram a deter um capital de 100,8 bilhões de cruzeiros investidos no país, enquanto o capital industrial nacional limitava-se apenas a 39 bilhões de cruzeiros. O capital estrangeiro era de aproximadamente 2,6 vezes maior do que o capital nacional, aprofundando a dependência tecnológica e financeira do país. Além disso, a distribuição setorial desses investimentos estrangeiros foi altamente concentrada, direcionando aproximadamente 38% dos recursos liberados via a Instrução 113 para a fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias, enquanto o setor de máquinas e equipamentos concentrou apenas cerca de 11,2% do total dos investimentos estrangeiros diretos no período.
Embora esse protecionismo tenha viabilizado a instalação de setores industriais de bens de consumo duráveis, ele desencadeou graves distorções na balança de pagamentos. A expansão da indústria automobilística e de outros setores de consumo gerou uma demanda contínua pela importação de insumos intermediários e máquinas especializadas que a estrutura produtiva nacional do país era incapaz de prover. O crônico desequilíbrio cambial resultante forçou o governo brasileiro a depender de empréstimos constantes e a financiar parte dos investimentos públicos por meio da expansão monetária, alimentando a inflação e a chamando poupança forçada. Diante do risco iminente de insolvência externa, o Brasil viu-se obrigado a buscar o aval financeiro do Fundo Monetário Internacional, iniciando um tenso período de atrito e pressões por reformas fiscais contra acionistas. Antes de continuarmos o vídeo, peço seu like e sua inscrição. O agravamento da crise fiscal e o desequilíbrio externo em 1958 motivou a elaboração do Plano de Estabilização Monetária pelo ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e pelo diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Roberto Campos. O plano visava restabelecer o equilíbrio monetário através de uma fase de transição e reajustamento, propondo a redução do déficit público, o controle de salários e a limitação do crédito ao setor privado. A taxa de inflação havia subido de cerca de 7% em 1957 para 24,4% em 1958, refletindo a urgência de reformas estruturais. No entanto, o plano de estabilização monetária enfrentou feroz oposição de diversos grupos de pressão doméstica, com destaque para o lobby dos cafeicultores, que exigiam que o governo continuasse a comprar os excedentes das safras de café para manter uma taxa de câmbio favorável e garantir a rentabilidade agrícola, à custa da desvalorização da moeda nacional. Paralelamente, o Fundo Monetário Internacional exigiu a implementação imediata e integral desse receituário de austeridade, como condição prévia para a libertação de novos empréstimos de estabilização. A aplicação imediata dessas medidas contracionistas ameaçava diretamente a continuidade das obras de Brasília e o cumprimento do plano de metas, o que emplacaria um custo político intolerável para a administração de Juscelino Kubitschek. Diante do impasse, o presidente optou em junho de 1959 por romper formalmente as negociações com o FMI, rejeitando as imposições externas em um discurso de forte tom nacionalista no Palácio do Catete. Embora essa decisão tenha garantido um amplo apoio político de curto prazo por parte de correntes nacionalistas, partidos de esquerda e da população, ela isolou financeiramente o país das fontes tradicionais de crédito multilateral. Sem o aval do Fundo Monetário Internacional, o governo brasileiro precisou recorrer a empréstimos comerciais de alto custo, junto a consórcios de bancos europeus e norte-americanos privados, acelerando o endividamento externo sob condições extremamente desfavoráveis. A recusa em implementar a estabilização monetária e a continuidade da expansão monetária gerou uma crise fiscal crônica. Ao transferir para as gestões seguintes de Jânio Quadros e João Goulart uma economia desorganizada, caracterizada por déficits fiscais crescentes, endividamentos de curto prazo e inflação fora do controle, o governo de Juscelino Kubitschek plantou as sementes da desestabilização política nacional. A incapacidade de conter o processo inflacionário e os desajustes estruturais alimentou a radicalização ideológica entre correntes estruturalistas e monetaristas, polarizou a sociedade civil e enfraqueceu a governabilidade democrática. Esse quadro de caos econômico e desordem fiscal desgastou as bases institucionais da República de 1946 e foi um dos catalisadores para a crise política que culminou no golpe civil-militar de 1964. Apesar de todas as distorções fiscais e dos custos sociais decorrentes, o plano de metas deixou certo legado e promoveu transformações estruturais positivas para a integração do território e modernização da economia nacional. Grandes obras de infraestrutura rodoviária, como a Estrada Belém-Brasília, conectaram o país à região norte, cortando milhares de quilômetros de florestas e ligando a região centro-sul à região amazônica. A rodovia Regis Bittencourt também foi muito importante, ligando Curitiba a São Paulo. Esse trecho de 409 quilômetros fez parte do Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias DJK, sendo conhecido hoje como Corredor do Mercosul e uma das rodovias mais importantes de toda a América do Sul.
ligando a região sul ao sudeste, com um fluxo de milhares de caminhões transportando produtos industrializados, autopeças e commodities que abastecem o mercado interno e sustentam o fluxo comercial com a Argentina e Uruguai. Apesar disso, uma ferrovia seria muito mais eficiente para o transporte de bens industriais. Porém, as estradas ainda são extremamente necessárias para o fluxo de veículos pessoais e a integração das regiões. O estabelecimento da usina de Furnas e o desvio pioneiro do Rio São Francisco para a usina de Três Marias lançaram as bases tecnológicas e operacionais para a formação do sistema interligado nacional, permitindo a transmissão eficiente de eletricidade entre as regiões Sudeste, Sul e Nordeste do país. Isso deu grande estabilidade energética para todo o país, porém, também criou um risco, pois, se várias regiões produzirem menos energia ao mesmo tempo, a falta de energia poderá se tornar praticamente nacional, e não apenas regional. De igual modo, a interiorização promovida pela construção de Brasília e a implantação de eixos rodoviários estruturantes integraram fisicamente o Cerrado do Centro-Oeste e abriram novas frentes pioneiras para o desenvolvimento agrícola e demográfico do interior do continente. Hoje, mais de 60 anos após o governo de Juscelino, podemos analisar seus feitos, que lançaram as bases para a modernização brasileira. Nossa sociedade nos dias de hoje existe em parte por causa de Juscelino, porém, esse custo foi extremamente alto, e nem tudo que ele trouxe foi bom. Juscelino construiu Brasília, atraindo milhares de pessoas para povoar o interior brasileiro. Porém, esse povoamento custou extremamente caro, sendo sustentado pelas massas da população que tiveram de pagar altos impostos e enfrentar uma inflação altíssima para sustentar a Versalhes Tupiniquim. Além disso, podemos observar os trabalhos da Embrapa com o melhoramento genético da soja, o que transformou a região em um lugar habitado e rico, abrigando alguns dos estados que mais crescem no Brasil. Tudo isso custou muito menos aos cofres públicos e construiu uma prosperidade e um povoamento nunca antes visto na região desde a construção de Brasília. Por exemplo, Goiânia hoje possui cerca de 1,5 milhão de habitantes, enquanto Brasília possui cerca de 3 milhões de habitantes, o que mostra que uma cidade que não precisou receber montanhas de dinheiro público conseguiu atrair metade da população de Brasília. Então, quando me perguntam quais foram os piores presidentes da história do Brasil, no meu top 3 está o nome dele, Juscelino Kubitschek. Um presidente sonhador, mas ao mesmo tempo megalomaníaco. Este faraó construiu uma capital do zero, gastando bilhões de dólares. Por que eu disse faraó, você se pergunta? Porque justamente Juscelino Kubitschek se inspirou em Akhenaton, faraó egípcio que mudou a capital do país, construindo uma nova cidade do zero. Juscelino queria colocar seu nome na história do Brasil, e conseguiu. Ele criou ineficiências no setor de infraestrutura, escolheu uma matriz energética arriscada para um país tropical, gerou uma inflação galopante e, ao mesmo tempo, quebrou as relações do Brasil com o FMI, prejudicando gravemente a credibilidade internacional do país. Ele repetiu o protecionismo de Vargas, porém em uma escala menor e menos eficiente, e ao mesmo tempo criou uma crise econômica que gerou uma crise política e culminou no golpe de 1964. Parte da dívida de Brasília nós pagamos até os dias de hoje. Esse ciclo de endividamento e expansão monetária foi repetido pelos militares, especialmente nas décadas de 70 e 80, o que contribuiu para a hiperinflação durante os governos Sarney e Collor, em parte pelas dívidas da época de Brasília, em parte pelos investimentos bilionários do regime militar e também pela incompetência econômica de seus sucessores. Então, Juscelino, fique feliz, você não só está marcado na história do Brasil, como também é um ponto de virada na história do país. Muito do que vivemos hoje neste país, que às vezes se assemelha à Suíça, veio graças à sua enorme ambição, e como você disse uma vez, não nasci para ter ódio nem rancores, nasci para construir. Só acho que você cometeu um equívoco em seu lema. Você disse apenas que construiria o Brasil 50 anos em 5, o que de fato conseguiu, porém não detalhou o preço. Junto disso, vinham 50 anos de endividamento e inflação em 5, e bem, essa parte da profecia se concretizou muito bem.